Você já sabe, pode participar com a gente dessa entrevista usando a hashtag VisãoCNN no Twitter. Eu e Roberta já estamos de olho. Vice-governador, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Mais uma vez, é um prazer falar com o senhor. E hoje a gente tem um dia muito importante, que é o início dos testes aí com a Coronavac. As doses começam a ser aplicadas. 9 mil pessoas devem ser testadas no nosso país, uma boa parte delas aqui no estado de São Paulo. E como vocês estão encarando, então, esta nova fase? É um momento de esperança, não só aqui para o estado de São Paulo, como para o país também? De que forma que vocês olham para isso? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui na CNN. É um dia importante para São Paulo e para o Brasil, Evandro, porque iniciamos hoje os testes da vacina contra o coronavírus aqui pelo Instituto Butantan, pelo estado de São Paulo, uma vacina que traz esperança para o futuro no combate à pandemia. Todos nós sabemos que, nesse momento, a melhor vacina é o distanciamento social, é o cuidado, é o uso de máscara, né? E esperamos que, com uma vacina verdadeira, nós possamos voltar a certa normalidade a partir do ano que vem. Essa é uma conquista para o estado de São Paulo e para o Brasil. O Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac, estão iniciando agora os testes aqui no Brasil. Testes que são iniciados em profissionais de saúde, foram selecionados 12 institutos entre hospitais privados e públicos, no estado de São Paulo e alguns fora do estado de São Paulo, para que o Instituto Butantan começasse hoje a fazer a aplicação da fase 3 dessa vacina, que é testar efetivamente a sua eficácia. Serão 9 mil pessoas selecionadas desses profissionais de saúde, que a partir de agora recebem a dose inicial dessa vacina. Um grupo recebe naturalmente um placebo para avaliar e comparar os resultados, E a gente tem muita esperança de que em meados de outubro nós possamos ter os resultados desses testes, E em sendo positivos, começar a produção da vacina contra o coronavírus aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan. Então, muita expectativa, muita esperança, porque é disso que São Paulo, o Brasil e o mundo hoje estão precisando, Evandro? Vice-governador, agora é Roberta falando. O senhor estava explicando, integrantes do governo também têm dito que esta fase, que é tão importante, vai durar aproximadamente 90 dias. Caso haja sucesso total nessa terceira fase, em quanto tempo a gente pode ter a vacina no mercado? A gente sabe que integrantes do governo e o próprio governador vem falando na possibilidade da vacina no mercado a partir do começo do ano que vem. E quando elas começariam a ser aplicadas? Roberto, essa é a expectativa. Primeiro que essa tecnologia usada pela Sinovac, esse grande laboratório e indústria farmacêutica chinesa, já é uma tecnologia conhecida aqui do estado de São Paulo, do nosso Instituto Butantan. Isso vai facilitar na produção da vacina, E, naturalmente, como são grandes quantidades, o Instituto Butantan está se preparando para isso. Nós teremos até investimentos do Estado, em parceria com a iniciativa privada, para que efetivamente a gente tenha todas as condições de produzir no volume e na rapidez necessária que hoje a sociedade espera, Então, vamos aguardar agora esses 90 dias. A nossa expectativa é muito positiva, conversando com os infectologistas, com os cientistas que conhecem o protocolo dessa vacina. Existe uma expectativa muito grande de que a fase 3 será bem sucedida, portanto, ela será uma vacina eficaz e depois nós vamos entrar num processo produtivo, Numa fábrica de vacinas, efetivamente aqui em São Paulo, que vai produzir para o estado de São Paulo, vai produzir para o Brasil e provavelmente vai produzir pelo mundo. Então, se nós temos uma vantagem nesse processo, é que o Instituto Butantan já tem essa tecnologia aplicada, já conhece a produção de vacinas em larga escala, como, por exemplo, da H1N1, e isso vai ser uma vantagem enorme na rapidez da produção dessa vacina. Então, o que o governador João Dória disse, que é a expectativa de que no início do ano que vem nós já tenhamos a produção e a distribuição dessas vacinas, é uma expectativa que, se confirmada, vai trazer um alento importante para a população e nós vamos agora, então, aguardar o sucesso dessa fase 3 da vacina aqui aplicada nos profissionais de saúde. E em havendo sucesso, o Vinícius Barros do Nascimento no Twitter tem uma pergunta: como seria a distribuição dessa vacina? Toda a população, independentemente da idade, teria acesso a isso pela rede pública de saúde?
A ideia é essa, Roberto. A pergunta do Vinícius ela é oportuna porque a vacina ela é distribuída através do Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Então, a produção sendo feita aqui pelo Instituto Butantan, naturalmente, ela será distribuída através do Ministério de Saúde e, por ser uma vacina nova e você não ter as doses necessárias já na partida da imunização das pessoas, óbvio que os técnicos de saúde vão identificar, talvez inicialmente, os grupos de risco e assim sucessivamente. Mas ela será uma vacina gratuita e universal, para atender toda a população brasileira e também a população de outros países. Agora, por ser um início de produção, por ter uma expectativa e uma busca muito grande por essa imunização, o Ministério da Saúde pode definir regras, iniciando como pelo grupo de risco, por exemplo. Isso já é feito, por exemplo, na vacina contra a gripe, né? Você tem o início da vacinação da gripe no Brasil já há alguns anos, inicia pela população idosa e depois vai mudando o público-alvo. Eu imagino, não sou médico, enfim, especialista no assunto, mas imagino que a vacina do coronavírus caminhará esse mesmo caminho, né, de iniciando pela população de risco e assim sucessivamente. Mas a expectativa é que a gente consiga produzir em larga escala, são centenas de milhões de doses que serão produzidas, dando tudo certo na fase 3, para atender toda a população do Brasil e também de parte do mundo. Para essa produção em larga escala, vice-governador, São Paulo está preparada para essa produção, para esse desenvolvimento? O senhor falou agora há pouco sobre o Instituto Butantan ir se preparando para esse desenvolvimento em larga escala, assim como uma fábrica em São Paulo. Como seria essa estruturação? Olha, já está se preparando, Roberto. O Instituto Butantan já tem as suas fábricas de vacina, né? Elas serão ampliadas, terão áreas específicas para a produção dessa vacina específica contra o coronavírus, né? Mas o importante é que o Instituto Butantan já tem um parque fabril de indústria de vacina pronto e esse parque está sendo preparado para ampliar no tempo necessário. São ampliações rápidas que a gente faz com aquisição de máquinas e ampliação de prédios, né, para que a gente não perca um minuto em tendo autorização da produção da vacina, a gente produzir em larga escala, né? Então, o Instituto Butantan está todo envolvido agora com a fase 3, que é a fase final de testes, né? E, na sequência, dando tudo certo, nós produzimos em larga escala. Então, nós estamos preparados e o governo de São Paulo está dando todo o apoio financeiro e de ciência e de conhecimento ao Instituto Butantan para que a gente não perca tempo aí entre a aprovação final dos testes e o início da produção. Nós queremos que isso seja imediato e o governador João Dória já disponibilizou todos os recursos necessários para que o Instituto Butantan possa fazer. Vice-governador, e aí, caso haja essa vacina, o que muda aí nos planos do governo? Ou seja, há a possibilidade de se ter carnaval, há a possibilidade de uma reabertura maior do comércio, restaurantes, bares. Se ainda houver esse ano, haveria, por exemplo, a virada do ano. São questões muito simples, mas que são a verdadeira dúvida da população em relação à abertura de fato, principalmente aqui no estado de São Paulo. O que é que essa vacina traria de modificação ou de volta à rotina? Olha, ela vai efetivamente mudar completamente a expectativa dos próximos anos, né, Evandro? Porque hoje a sociedade de São Paulo, brasileira e de todo o mundo, ela vive um novo normal, né? Que é um distanciamento físico entre as pessoas, a utilização do uso de máscara, todos que têm consciência evitando aglomerações. Então, existe uma mudança de comportamento da sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Na medida em que você tem uma vacina, né, você tem a busca de uma normalidade. Não sei se como era antes, né, mas uma nova normalidade. O importante é que aqui em São Paulo, desde quando o governador João Dória, no dia 1º de julho, lançou o Plano São Paulo, nós já conversamos com a sociedade paulista no sentido de que nós teríamos que ter uma convivência diferente com o vírus. E o Plano São Paulo deu compreensão à sociedade paulista de como ela deve se prevenir da doença, deu um envolvimento da sociedade de como ela pode também melhorar e avançar de fase no Plano São Paulo, né? No caso da capital de São Paulo, já uma fase 3 do Plano São Paulo, de mais abertura econômica, com bares, restaurantes funcionando durante o dia, algumas partes do interior de São Paulo com mais restrição. Nós sempre falamos que a epidemia deixaria a grande São Paulo e iria para o interior, isso está acontecendo.
Nós estamos vivendo aqui em São Paulo já o platô da doença do coronavírus. Esperamos que nos próximos dias ela perca a força e comece a descer o número de casos, né? Essa é a nossa expectativa. Então, nós já temos uma convivência inteligente com o vírus e com a epidemia que permite a gente abrir atividades econômicas. Agora, com a vacina, Evandro, isso muda completamente. E você tem a tranquilidade de liberar mais atividades econômicas, de não ter essa quarentena que eu chamo de comportamental, né? Que as pessoas com tantos cuidados assim, né? Mas ainda é cedo para a gente falar, seja do Réveillon. Eu vi que o prefeito Bruno Covas cancelou o Réveillon na Paulista, na minha opinião, uma medida acertada. É impossível se falar de uma festa dessa agora, enquanto nós estamos no meio de uma guerra contra uma epidemia, né? Ainda aguardando mais notícias e dias para avaliar o Carnaval de 2021, né? Então, eu tenho certeza que a vacina existindo, né, nós teremos uma reavaliação disso tudo para o futuro, né? Mas ainda é cedo, nós temos que ter esperança, né? E uma esperança concreta, porque afinal de contas a vacina já está em fase de testes, né? Mas vamos deixar com muito cuidado para ainda continuar atentos contra o coronavírus, continuar respeitando o distanciamento físico entre as pessoas e esperança de que a vacina chegue e as coisas possam voltar à sua rotina. Vice-governador, o senhor falou agora sobre platô na cidade de São Paulo. Queria saber qual é a avaliação que o senhor e os integrantes do governo fazem sobre o processo de reabertura que está sendo feito no estado em um dia bastante emblemático em que o estado de São Paulo ultrapassou as 20 mil mortes. Olha, Roberta, a nossa avaliação, com todo o lamento, né, das mortes, do número de casos, né, é uma avaliação positiva do enfrentamento ao coronavírus em São Paulo. Se a gente lembrar 3, 4 meses atrás, São Paulo foi por onde o vírus chegou no Brasil, São Paulo foi por onde a epidemia começou, São Paulo praticamente era o epicentro da epidemia do coronavírus no Brasil. Hoje nós já não somos mais isso. São Paulo se preparou através da sua rede de saúde, fez as medidas de contenção da epidemia no momento certo, a quarentena, a restrição de várias atividades econômicas, né? E nós temos hoje uma história para contar que ela é positiva. Aqui em São Paulo, nenhum brasileiro ficou sem atendimento no hospital, ninguém que precisou de um atendimento médico deixou de ter, né? Agora, ao lado disso, nós também sabemos que esse alerta precisa continuar. A epidemia não foi embora. Então, nós temos que ter muita atenção nas próximas semanas. Nós sabíamos que São Paulo, a capital, deixaria de ser o volume maior da epidemia e ele iria para o interior. Então, a tendência já foi avisada à população paulista lá no começo de junho, no Plano São Paulo. Olha, nós temos um plano que abre ou fecha dependendo do volume da epidemia e que provavelmente terá agora a tendência da epidemia evoluir para o interior. Isso aconteceu. Nós acertamos, inclusive, nos cenários de mortes e de casos confirmados no estado de São Paulo, né? Mostrando, olha, a epidemia continuará crescendo, mas num ritmo menos acelerado do que crescia. A epidemia em abril, Roberta, cresceu 1000% no estado de São Paulo. Em maio, ela cresceu 350%. Em junho, 150%. Em junho, nós ainda esperamos que ela dobrará o número de casos, né? Mas já em agosto, perdendo ainda muita velocidade. Então, o Plano São Paulo é um alerta para a população de conviver bem com o vírus, de dizer que nós precisamos estar alertas, mas que, efetivamente, o pior já passou. Os números assustam, porque nós estamos com volumes muito altos de casos e de óbitos. Mas, se nós compararmos estatisticamente e até proporcionalmente, eles estão crescendo menos do que cresciam no passado. Essa tendência se confirmando, e nós já estamos há quase 6 semanas assim, nós teremos efetivamente uma queda do número nas próximas semanas. Se a gente comparar semana a semana, ela vai perdendo força, né? E ela deixa, provavelmente, no mês de agosto, um momento onde nós teremos uma queda efetiva nos casos e nos óbitos. A gente lamenta tudo isso, né? Mas o que cabe ao governo, Roberta, nós estamos fazendo, né? Em nenhum momento o governador João Dória deixou de tomar uma decisão de combate ao coronavírus. Ao lado disso, preparamos o nosso sistema de saúde. Eram 3.500 leitos de UTI em São Paulo antes da epidemia. Hoje nós já temos mais de 8.000 leitos de UTI disponíveis para o coronavírus. Hoje nós temos quase 6.000 pessoas em UTI no estado de São Paulo. Significa dizer, se esse esforço não tivesse sido feito,
pelo governo, pelo Estado e também pela sociedade que cumpriu as medidas de distanciamento social, nós teríamos muito mais mortes, né? Então, nós temos ainda uma guerra pela frente, várias batalhas, mas algumas batalhas já vencidas até aqui, Roberto. Vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, muito obrigada pela atenção com o Visão CNN. Até uma próxima, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, boa tarde.